Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele cubra de bênçãos, proteja os seus planos, proteja os seus sonhos, a sua família. E ao sair de casa para enfrentar os desafios do dia, sinta a mão do Eterno te acompanhando e te protegendo. Deixo com você também uma parte da palavra de Deus, do livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Provérbios capítulo 10, o verso 3. O Senhor sempre cuida daqueles que lhe amam e que lhe buscam com toda a força do seu coração. Não quero dizer nessa manhã que a chuva não cai sobre bons e ruins. Essa é a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor. Mas aqueles que praticam as suas verdades, se entregam em suas mãos e se na verdade recebem bênçãos maiores das mãos do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 53, o versículo 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. O salmo que nós passaremos a estudar agora pela manhã é uma cópia do Salmo capítulo 14. Ambos os salmos, Davi está retratando daqueles que zombam do Senhor, dizendo que não existe Deus. Mas, na verdade, tanto o Salmo 14 como o Salmo 53, eles começam a apresentar aqui as argumentações a respeito da existência de um Deus criador, mantenedor, que os seus olhos estão voltados para essa terra. Podemos ver isso claramente a partir do momento em que o rei Sanaqueribe tentou invadir Jerusalém e Deus espalhou 185 mil soldados apenas com um único anjo. A maneira de Deus trabalhar conosco nós não sabemos, nós não conhecemos, mas através da sua palavra nós temos noções como que Deus conduz a nossa vida. Mas o convite de Deus para todos nós é esperarmos no Senhor, é permitirmos que Ele seja Deus sobre a nossa vida. Se nós descansarmos esperando que Deus está conduzindo a nossa trajetória, nós teremos paz, teremos alegria e a nossa fé estará segura no braço do Onipotente. O rei Davi, desde a sua época, já fazia menção que não existiam pessoas que amavam a Deus, que praticavam o bem, que buscavam ser justos, que buscavam viver uma vida de integridade. E nós sabemos que esses males perpetuam nos dias em que nós estamos vivendo, não apenas nos dias do rei Davi, mas hoje uma multidão de pessoas não buscam viver as verdades do Senhor. O pecado é um mal que cresce a cada dia no meio da sociedade. Para que nós possamos nos livrar dos efeitos do pecado sobre a nossa vida, é necessário abrir o coração para Deus, é necessário buscar ao Senhor, é necessário viver uma vida ligada a Deus. Eis a razão porque a cada manhã nós temos que clamar a bênção de Deus sobre a nossa vida, relembrarmos o quanto Deus é bom conosco. Quando nós tomamos essa atitude, nós estamos dando a oportunidade para Deus trabalhar em nossa vida, moldar o nosso coração e santificar a nossa trajetória. Enquanto o insensato está dizendo no seu coração, não há Deus, Ele não existe, nós podemos ver que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio aqui a essa terra, iluminou a nossa vida. Nós encontramos o caminho da salvação através de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo vir aqui a essa terra, nós jamais teríamos conhecimento a respeito da salvação. Através de Jesus nós tomamos conhecimento a respeito do caráter de Deus, um Deus que nos ama, um Deus que é altruísta, um Deus que busca o bem dos seus filhos, um Deus que está preocupado em colocar um ponto final na história do pecado, mas é um Pai de amor que não tem prazer na morte de ninguém. O desejo desse Pai é que todos os filhos cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e vivam uma nova vida ao lado do Senhor. Quando a Bíblia, no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, está se referindo a loucos, ela não está se referindo a pessoas que não tenham noções de pensar, mas está se referindo a pessoas que negligenciam a existência de Deus, negam a existência de Deus.
Essas pessoas, aos olhos do rei Davi, são loucos, porque Deus é real e Ele existe. Da mesma forma como nós sentimos o efeito do vento sobre a nossa pele, Deus também é real, Ele atua sobre a nossa vida. E na plenitude do tempo, Jesus Cristo veio a essa terra. E na plenitude do tempo, no tempo de Deus, Ele voltará aqui a esse mundo para colocar um ponto final na história do pecado. Aqueles que amam a Deus receberão a vida eterna. Aqueles que deram as costas para o Senhor serão condenados eternamente. Davi não tinha medo de abrir seu coração a Deus. Davi olhava para Deus e via como sendo um pai de amor. Davi reconhecia que quanto mais ele estivesse próximo do seu Deus, mais bênçãos ele teria sobre a sua vida. Acredito que cada um de nós que vivemos nos dias atuais, nós precisamos desenvolver um relacionamento tão sólido com o nosso Deus que nós também a cada dia precisamos ter momentos para abrir o nosso coração ao Senhor. Só poderemos ter uma vida sólida, forte no Senhor, se nós tirarmos momentos a cada dia para abrirmos o nosso coração e deixarmos a luz que veio do céu iluminar a nossa vida. A Bíblia, quando nos fala a respeito dos salvos em todas as épocas, nós vemos que é uma minoria. No dilúvio, por exemplo, 8 pessoas apenas estavam preparadas para se encontrar com o seu Deus e entrar na arca e serem salvas. Após o dilúvio, nós encontramos a destruição de Sodoma e Gomorra. Apenas 3 pessoas foram salvas de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia fala que nos últimos dias, no momento em que ele voltar aqui a essa terra, o número de perdidos é como a areia do mar. Mas haverá um remanescente, um povo que viveu as verdades, um povo que amou a palavra do Senhor, um povo que está disposto a confiar a sua vida nas mãos desse Deus. Se for necessário morrer em prol da verdade de Deus, esse povo morrerá. Mas para que esse povo consiga resistir até as últimas instâncias, é necessário a cada dia viver, amar, buscar e se colocar nas mãos do Senhor. Aqueles que negaram a existência de Deus, aqueles que viveram para essa terra, aqueles que deram as costas para o Senhor, não terão alegria de estar ao lado do Senhor. Serão destruídos, perderão as suas vidas. A cada dia que vivemos nessa terra, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. Embora Jesus Cristo tenha falado aos seus discípulos que voltou aos céus, mas ele mesmo faz uma promessa aos seus discípulos que enviaria o Consolador. É a sua presença real, é o Espírito Santo que molda o nosso coração, é Ele que nos santifica, é Ele que nos faz viver as verdades. Quando Ele fala ao nosso coração através da sua palavra, o meu coração precisa estar conectado com Ele, sensível a ouvir a sua voz, a entender Ele falar ao meu coração para que eu viva as suas verdades. Há muitas pessoas que vivem nessa terra que fecharam os seus ouvidos, os seus corações à voz do Espírito Santo. Jamais terão a oportunidade de receber a vida eterna. Somente aqueles que estão conectados com o céu é que receberão essa bênção de Deus da vida eterna. O desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados. É por isso que Jesus Cristo veio aqui a essa terra. É como um pai de amor, veio salvar os seus filhos. Olhando para essa terra e vendo a condição de todo ser humano, Deus conseguia compreender que jamais o ser humano por si só, independente de Deus, poderia se libertar de todos os males que atormentam o coração de um ser humano. A razão pela qual Jesus Cristo veio a essa terra para nos trazer libertação do pecado. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que se colocam nos braços do Senhor, eles são livres da condenação eterna e recebem a coroa da vida eterna. É por isso que enquanto vivemos aqui nesse mundo, nós precisamos priorizar aquilo que é importante para nós, aquilo que de fato é de grande valor para a nossa vida. Deus tem que ser o primeiro e exclusivo. É por isso que a cada dia precisamos dedicar mais tempo para Deus, amá-lo cada vez mais, orarmos cada vez mais, estarmos na sua casa e dedicarmos tempo para testemunhar do amor de Deus a pessoas que ainda não conhecem a Jesus. A cada dia que vivemos, nós vivemos um dia a menos nessa terra. A cada dia que vivemos, nós vivemos um dia mais próximo da volta de Jesus a esse mundo. O desejo do nosso coração é nos encontrarmos com o nosso Salvador, é receber o nosso Mestre, é estar ao lado dele por toda a eternidade. É ele mesmo que um dia irá dizer: não mais morte, não mais sofrimento, não mais pecado, não mais tristeza. E o pecado será extinguido para todo sempre e nós estaremos libertos de toda a condenação do pecado.
Tenho certeza que o nosso coração anseia por esse momento. Peço a Deus nessa manhã que implante no nosso coração essa esperança, para que um dia eu e você vivamos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos ser do Senhor a cada dia. É o que nós te pedimos e o que agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.